Aristóteles, que vai romper em alguns aspectos em relação a Platão, mas ele também dá continuidade a alguns desses elementos. Ao pensar Aristóteles como um autor que tem sim a sua originalidade, que vai fundar a sua própria escola, a gente não pode esquecer que ele é devedor, em larga medida, do pensamento de Platão. Qual que é a grande diferença entre Aristóteles e Platão? É que Aristóteles ele nunca aceitou essa divisão da realidade em duas, mundo sensível e mundo inteligível. Aristóteles, que era um cara pé no chão, né? É interessante, é muito conhecida aquele quadro, né, de Rafael Sanzio, chamado Escola de Atenas, em que no centro você tem a figura de Platão e Aristóteles representado num afresco, né, pintado numa parede. Se encontra lá no Vaticano, você pode ir lá conhecer. O centro dessa grande obra, que é a Escola de Atenas, como é que Platão é representado? Ele está segurando debaixo do braço Timeu, que é uma obra fundamental, e apontando para cima. O que ele está dizendo: embora a gente viva aí no mundo sensível devido à nossa dimensão corpórea também, mas a gente não pode esquecer que a verdadeira realidade, que é a causa de tudo que se manifesta de maneira múltipla, cópias imperfeitas no mundo sensível, são de essências imutáveis do inteligível, que está numa dimensão transcendente, além. Aristóteles não, cara. Aristóteles está apontando para essa realidade, para o mundo que se abre diante de nós. E ele está segurando debaixo do braço a sua ética, a sua obra monumental. Como entender o pensamento de Aristóteles na forma de um grande sistema, de um pensamento que tem uma unidade, sem entender a divisão que ele faz das ciências e que, em certa maneira, ele é devedor de Platão, é isso que eu estou tentando mostrar, mas que ele não é uma mera repetição, cara. Há algo de original que é produzido ali. E é isso que é a beleza da filosofia, esse caráter não dogmático, né? Essa possibilidade de você concordar em parte, mas não ter de concordar plenamente, não é mera aceitação. Então, Aristóteles, se você quer ter uma dica para entender e ter uma visão sistemática do pensamento dele, é a divisão das ciências. Aristóteles divide as ciências, né, a episteme, em 3 tipos de conhecimento, que é o que ele chama de ciências teoréticas, no qual ele inclui as matemáticas, mas sobretudo o que ele chamou de filosofia primeira ou metafísica, que é o conhecimento do ser, aquilo que o ser é verdadeiramente. Então você percebe que mesmo em Aristóteles, com as diferenças que vão aparecer, você continua com aquela ideia que a verdade é uma referência e que as ciências teoréticas estão ligadas à busca da verdade, que a metafísica é o que vai te dizer sobre a verdade do ser. Mas há outro tipo de ciência, que são as ciências práticas. O que são as ciências práticas? Por que Aristóteles dá esse nome? Porque o papel dessas ciências, desse conhecimento, é produzir o bem viver, a vida feliz, se você preferir. Mas como é que as ciências práticas produzem a vida feliz? Orientando o nosso modo de agir. Novamente, nós estamos lá. Está ligado ao bem viver, está ligado ao agir. Que ciências são essas? Aristóteles diz claramente: a ética e a política. A ética, baseado no modo de agir, né, do cidadão, baseado no modo de agir de algo que deve evitar os excessos, que busca o justo meio, a justa medida, mas como o bom pragmático, Aristóteles, que está enraizado na experiência, na vivência, na transformação disso em hábitos, né, em um hábito. Então, essa ideia do justo meio, do justo termo. E a política, a ciência arquitetônica por excelência, porque é aquela ciência que, visando o bem viver, vai exatamente dizer o que
cada um deve fazer no sentido de o que compete a cada um, né? O que é que pode ser estudado. Então, é esse que é o sentido das ciências práticas. Mas uma coisa que eu queria dizer aqui para vocês verem como há essa conexão com o que eu tentei demonstrar inicialmente. E por que eu estou falando isso? É que você não consegue encontrar isso de uma maneira tão sistematizada em manuais de filosofia, que é exatamente as ciências que ele chama de produtivas, ou tekné, que é o termo grego, da onde vem a palavra que a gente usa tanto, que é a palavra técnica. O que é a tekné ou ciência produtiva? É uma forma de conhecimento que exatamente busca orientar o nosso fazer no sentido da produção de algo, né? Então, essa ideia de que, por exemplo, a medicina, na época de Aristóteles, era uma ciência, era um conhecimento, mas pensem bem, é uma ciência teorética? Não, porque para Aristóteles a ciência teorética é uma ciência sobre a busca da verdade do ser. É uma ciência prática que visa o bem viver? Não, isso é ético e político. É uma ciência produtiva, porque ela visa produzir algo a partir do conhecimento. Esse algo é a saúde, também a arquitetura, que é também um conhecimento, uma ciência, mas que não visa nem a busca da verdade, essencialmente, nem o bem viver, mas que busca o quê? Você ser capaz de construir um templo, uma casa, ou no caso dos gregos, né, um grande teatro. Pensem bem sobre isso, né? Aonde que nós ainda... O que falta a gente inserir nesse processo que eu estou colocando aqui para vocês? É a estética, é o belo. E exatamente é aí, nas ciências produtivas, é que Aristóteles vai inserir o que ele chama de poética. É o fazer artístico no sentido que nós atribuímos isso atual. O fazer artístico, para Aristóteles, é algo que pressupõe um conhecimento, ou, se você preferir, uma técnica. É um fazer que deve ser regulado por regras, por normas, por princípios, que ele vai explicitar numa obra que exatamente ele deu o nome de poética. É ali naquela obra que Aristóteles vai mostrar quais são as regras que devem orientar o fazer artístico. É claro que ali ele trabalha uma arte em especial, que não é qualquer arte, é o grande momento da arte grega, talvez da cultura ocidental, que é o que a gente chama de tragédia grega. Mas uma coisa que você tem que ter clareza: por que a poética é uma ciência produtiva no sentido, o que ela se difere dos outros? Esse ponto que eu queria falar para vocês. Aquilo que a poética produz, que é o que a gente chama de objeto artístico, não tem uma utilidade, cara. Essa que é a especificidade dele, né? Ninguém tem dúvida da utilidade da saúde que a medicina é capaz de produzir. Ninguém tem dúvida da utilidade de um arquiteto ao construir uma casa que não caia sobre a nossa cabeça. Mas qual é a utilidade imediata de um poema? Qual é a utilidade de uma sinfonia? Qual é a utilidade da Guernica de Pablo Picasso? Né? Você vai dizer, enfeitar? Pô, não é possível. Picasso não pintou a Guernica pensando que aquilo ali ia ser usado para enfeitar uma casa, por exemplo. Embora, claro, na sociedade moderna nossa pode ter esse desvirtuamento, né? Mas a ideia que Aristóteles coloca é que, embora a arte, então, ela tenha essa especificidade, é um objeto que é produzido a partir da criatividade humana, a partir da capacidade inventiva do ser humano, né, que o aproxima dos criadores por excelência, que são os deuses, né, não se esqueçam disso, né, mas ele não tem uma utilidade, mas não quer dizer que ele não tenha uma finalidade. Qual é a finalidade da arte? É produzir beleza, né? E a partir da produção da beleza, e Aristóteles vai nos ensinar quais são as regras que devem orientar
a dimensão estética do fazer artístico, né, nessa obra poética, mas ele vai dizer que a finalidade da arte é produzir a catarse, né, ou catarsis, que é o termo grego, que é a purgação, a purificação de sentimentos ruins, nos elevando, em certa medida, em direção ao bem e à verdade, nos inspirando a buscar um conhecimento mais consistente, mais rigoroso, um conhecimento que não seja superficial, que não seja falso, que não seja frágil, né, que nos inspira a buscar o bem. Né? O bem enquanto essa ideia, né, de nos tornarmos melhores do que nós somos, mas o bem que para Aristóteles tem uma dimensão sobretudo coletiva, como nós falamos, né? Sobretudo política, que é o bem viver, que é a vida feliz, que é o máximo bem que a gente pode alcançar.